Wagner Araújo Antunes, o xerifão Wagner Bacharel, nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1954. Começou profissionalmente no Madureira, mas seu clube de infância foi o Botafogo. Depois de 3 temporadas no Madureira, onde foi campeão carioca de juniores em 1974, foi para o Volta Redonda em 1976, ano de fundação do clube da cidade do Aço, que começava a montar uma equipe para disputar o Brasileiro daquele ano. Em 1977 retornou para o Madureira. E em 1978 foi vendido ao Joinville, outro clube novo no cenário nacional, que havia sido campeão em 1976 de Santa Catarina. Pelo Joinville se sagrou campeão catarinense em 78, 79, 82. Wagner Bacharel era o maestro da zaga do Jack, fez 202 partidas pelo Joinville, e muitos torcedores e cronistas esportivos o elegem como o maior zagueiro da história do tricolor. Wagner chegou ao Jack em 1978, oriundo do Madureira. O magrelo alto caiu como uma luva na equipe, desfilando um futebol de craque que sempre foi. E o mais importante, foi tricampeão pelo Jack. Atraiu o interesse de grandes clubes do Brasil, e em 1980 foi vendido ao Internacional por 10 milhões de cruzeiros, além do empréstimo do zagueiro Bob. Chegou no Internacional no segundo semestre de 1980, mas não conseguiu se firmar. Jogou apenas por 8 meses no Beira-Rio e rumou a Belo Horizonte, para defender o Cruzeiro em 1981, onde ganhou o apelido de Bacharel. Depois de 4 meses na Toca da Raposa, Bacharel voltou ao Joinville para faturar mais um título. No total, Wagner participou de 5 campanhas vitoriosas pelo Joinville. No final de 1982 foi negociado com o Palmeiras. Bacharel foi contratado pelo Palmeiras sob muita desconfiança da imprensa paulista. Dentro de campo, foi um dos grandes nomes do Palmeiras em uma época de vacas magras. Curiosamente, era um zagueiro que cobrava escanteios com eficiência e um excelente apoiador. Ao lado de Luiz Pereira, fez uma das melhores duplas de zaga palmeirense nos anos 80. Zagueiro de estilo clássico, Wagner Bacharel logo ganhou o carinho da torcida palmeirense quando chegou ao Palmeiras, em 1983. Permaneceu no clube até 1987. E viveu momentos duros com a camisa do Verdão na década sem títulos. Assim como Jorginho Putinati e um seleto grupo de jogadores. Bacharel foi absolvido pela torcida dos fracassos do período, pois era visto como um ídolo à época. Viveu seu melhor momento na carreira defendendo o Palmeiras, entre os anos de 1983 e 1987, marcando 22 gols em 260 jogos. No período de jejum de títulos, foi um dos melhores zagueiros que passou pelo Alviverde. Sua fase era tão boa entre 1984 e 1986, que chegou a ser cogitada sua presença na seleção. Deixou a marca de um zagueiro técnico que sabia sair jogando e com uma forte presença no setor ofensivo, principalmente nas bolas paradas. Passou pelo seu time do coração, o Botafogo. Em 1987, era um tempo difícil para o Botafogo que amargava um longo jejum de títulos, assim como o Palmeiras. Bacharel nunca foi considerado craque, mas todos que jogaram com ele eram unânimes ao falar de suas qualidades. Era técnico e clássico, mas conseguia unir isso a uma raça em campo que poucos têm. Fora do campo, sua personalidade alegre e expansiva também era elogiada. Jogadores bem articulados ganham prestígio nos elencos por onde passam. Wagner Bacharel era exemplo de jogador que, além de ser um bom zagueiro, era bem-humorado e pacificador de grupos turbulentos. Em 1988 esteve no Guarani de Campinas e fez parte de uma equipe fantástica do Bugre. Chegou à final do campeonato estadual daquele ano diante do Corinthians, e quando todos pensavam que o Guarani seria o campeão, o jovem Viola sai do banco de reservas e marca um gol histórico, o gol do título corintiano, fazendo com que o Guarani de Bacharel amargasse mais um vice-campeonato paulista. No restante da temporada jogou no Sport. No ano seguinte de 1989, foi para o Vila Nova de Goiás,
aonde foi campeão estadual, junto com seu companheiro de Palmeiras o volante Rocha. Esse ano foi mágico para Bacharel, que após a sua saída do Joinville, não havia conseguido mais ser campeão, desencantou no Vila Nova. Após o título foi para o Fluminense, e depois para o Paraná Clube, último time defendido pelo zagueiro. No tricolor paranaense, Wagner Bacharel foi um dos primeiros ídolos do clube recém-fundado. Era um sábado à tardinha. Pouco mais de 3.000 pessoas foram ao Durival de Brito naquele 14 de abril de 1990 para assistirem o Paraná Clube derrotar o Campo Mourão por 2-0. Apesar da vitória, o clima de comemoração daria lugar à apreensão. A partida válida pelo primeiro turno do Paranaense seria o prenúncio do dia mais sombrio na história do recém-criado Paraná Clube, fusão entre Pinheiros e Colorado. Infelizmente, o atleta sofreu um choque com o zagueiro Charuto, do Campo Mourão. Wagner foi levado ao hospital e liberado. Em 17 de abril sofreu 2 convulsões. No dia 18, foi reconduzido ao hospital onde um médico plantonista teve a lucidez de reavaliar a conduta inicial. E foi aí que veio uma descoberta estarrecedora. Ao invés de lesão na coluna, o jogador na verdade, havia sido vítima de um traumatismo craniano. O erro de diagnóstico foi determinante para que no dia 20 de abril ficasse constatada a morte encefálica do atleta. Uma indignação que até hoje remexe no emocional da esposa Renata e de seus 2 filhos Júnior e Tayane. Restou a saudade de Bacharel que o tempo insiste em tentar apagar. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!